vamos fazer o seguinte, vamos ver o que o Filipe Luís falou dessa situação do Pedro. Eu confesso, eu tenho 51 anos de televisão. Eu nunca vi no Brasil, já vi na Europa, técnico falar e falar mesmo, falar com todos os detalhes. Eu nunca vi aqui um técnico falar dessa forma sobre a ausência de um jogador por não ter sido chamado para ficar nem no banco. Vamos ver. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo pra mim. Pessoal, chega junto desse vídeo aqui, vamos ver mais um pouquinho da repercussão da treta entre o Filipe Luís e o Pedro. A mídia brasileira simplesmente não para de falar disso, porque no Flamengo todo mundo já sabe que uma gota d'água é mais do que um oceano e um grão de areia é maior do que o deserto do Saara inteiro. Mas Flamengo é Flamengo. Vamos pra cima, vamos assistir mais esse vídeo aqui. Aqui é o Galvão, o Casa Grande e o Luxemburgo discutindo aqui a respeito desse assunto. Qual a sua opinião? Já deixa nos comentários aí, porque o Pedro já tem um pouquinho de retrospecto de algumas outras ocasiões semelhantes, ou seja, já levou um soco do preparador físico do São Paulo, porque já teve também o Dorival Júnior dando uma criticada nele, por que será? Rogério Ceni também, já teve outros jogadores que falaram, o Pedro tá voltando de lesão, tá aqui, nossa, como esse cara volta de lesão. O Pedro tá voltando de lesão, se ele voltar a treinar, tá dando alfinetadas, ele vai ser titular e logo estará junto com nós. O cara simplesmente não quer treinar, ele se acha o último biscoito do pacote. E o Filipe Luís foi forjado lá com o Simeone. Forjado, o Filipe Luís, futebol europeu. Mas é isso aí, vamos pra cima, mais um reactzão aqui. Se você gostou, já deixa aquele like, já segue o perfil aí. Manda pra aquele seu coleguinha que precisa ver esses cortes direto ao ponto, sem muita enrolação, do que realmente importa, sem ser vídeo longo. Bora pra cima, vamos assistir mais esse react aqui e ver o que o Casa Grande mais o Galvão e o Luxemburgo vão tretar a respeito desse assunto. Bora aqui, bora. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar um minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração da aceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir pro mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele tá com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa pros companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, é indiscutível. Detalhe, ninguém fez mais gol do que o Pedro nos últimos 5 anos, com todas as lesões que o cara já teve, com quantas vezes ele não teve que ficar no banco pro Gabigol, que também já deu chilique com o Filipe Luís e vazou. Mas o Pedro é sim importante em qualquer time que seja, desde que ele desempenhe e mostre uma boa performance no treinamento e que jogue como titular e entregue dentro de campo, porque a gente sabe que ele cheira gol. Mas é isso aí. O Filipe Luís tem respaldo, o BAP, se você for ver na Flá TV, também falou algumas coisas do tipo, não direcionado exatamente a essa pessoa, mas o BAP deu umas indiretas e alguns outros jogadores já falaram algumas coisas semelhantes, como eu falei antes. Agora vamos ver aqui o que o Luxemburgo e o Casa Grande vão falar a respeito do assunto. Bora que bora. Se gostou, já deixa aquele likeão. Bora pra cima. Olha, vejam só. Se pode ter usado uma ou duas expressões, for mais fácil do que nós estamos acostumados no Brasil. Mas na Europa já vi muito técnico fazer isso. O Luiz Henrique, técnico do PSG, que depois nós vamos falar dele, tem um jogo no intervalo que quebrou o vestiário inteiro. O cara quebrou copo, jogou garrafa na parede e xingava o cara, é diferente. E já vi técnico falado, não joga porque não tá se aplicando no treinamento, então não vai jogar enquanto não estiver se aplicando no treinamento. E é bom lembrar que o Felipe ele tem uma formação como jogador, e agora ele é técnico recente, inteiramente europeia. Ele sai do Figueirense, foi o B do Real Madrid, um ano ele jogou no Chelsea, foi campeão lá, mas praticamente passou a vida jogando no Atlético de Madrid. O Simeone como técnico, viu? Eu fazia uma brincadeira assim. E a gente não vê as coletivas do Simeone, e não vê ele conversar com o jogador. Mas se ele for brabo pra conversar metade do que ele era pra dar porrada nos adversários em campo, não é fácil, porque ele batia forte. Ele machucava. O Ricardo Rocha disse que nunca viu o cara que machucasse tanto. Ele tem uma formação europeia. Então eu quero saber de vocês, o que vocês acham, porque o Dorival já tinha dado uma entrevista quando o técnico campeão, então ele não está jogando porque quando ele se aplicar no treinamento, quando ele tiver a forma física, eu não vou lutar, eu não vou fazer por ele tem que fazer e me convencer para voltar a jogar. O Davi Luiz, numa entrevista, disse naquela época também, ele fala assim, vou te dizer uma coisa, eu amo você, adoro você, vamos falar de coração.
Do jeito que você tá, eu também não te botaria pra jogar. Então não é uma coisa Rogério Ceni nova. falou também. Hã? Rogério Ceni falou também. Rogério Ceni também falou. Exatamente. Quando foi técnico. Então, mas, Luxemburgo, isso não é tão normal, uma crítica nesse sentido. Como é que você vê essa questão? Tem solução? Tu vejo totalmente equivocado. Tudo tá equivocado. Primeira coisa é o seguinte, o jogador do nível do Pedro, você tá numa Copa do Mundo, do nível do Pedro, você vai jogar um jogo decisivo contra um time forte. Por tá isso certo? que quanto mais eu vejo as pessoas falando que os técnicos brasileiros estão ultrapassados, eu tô me convencendo cada vez mais quando eu vejo uma opinião dessa do Luxemburgo, o lendário. Aqui não tem. Cara, jogador de futebol, com problema, bota no campo. Que lá ele vai ter que resolver. Porque o que acontece pro técnico? Você tira o cara fora, agora o Felipe Luiz tirou ele fora, tá certo? Quem vai ficar discussão lá? O Felipe Luiz tá certo ou tá errado? Não, bota pra dentro do jogo, casal. Bota lá o cara dentro do jogo. Ah, não tá bem. Bota o cara e repete. Mas ele votou. Ele teve jogo, fez 2 Bota o gols. cara e contra o repete. Corinthians. Agora Ele foi colocando, depois tirou. Mas tirou, mas você bota de novo. Bota de novo. Você fala o seguinte, cadê o Boto? Esse é o primeiro ponto. Quem é o diretor executivo do Flamengo? É o Boto. Ele que tem que chegar pra imprensa e discutir esse É problema. uma escolha do BAP, do presidente do Flamengo. O Boto é o cidadão português. E ele, inclusive, além de assumir essa direção geral, ele demitiu o Carlos Noval, que já tinha uma história, o pai já tinha uma história. O Renato Noval, que é o pai, ele demitiu o Carlos Noval, que cuidava da base do Flamengo, e botou mais um português para cuidar da base do Flamengo. Sempre eu fico pensando assim, em certo momento acho que eu tenho que chamar Dom Pedro de volta para proclamar a independência de novo. Galvão, pra ser mais prático é o seguinte, futebol é um grande negócio. Essa é a grande realidade. Como é que eu vou tirar o Noval do Flamengo, se a história do Noval é de revelar todos os grandes jogadores do Flamengo, foi revelado pelo Flamengo, onde o Noval tá trabalhando há todos os anos. Ele chega no Flamengo, Boto, aí dá uma declaração dizendo que agora eu vou trabalhar com a base, vou me envolver com a base, vou fazer não sei o quê. Aí pega o treinador que foi campeão do Flamengo, na base, sub-20, tirou fora e botou um português, tá certo? Então, o que eu penso? Nada contra os portugueses, Nada, só que eu penso? Futebol é um grande negócio. Eu tenho o mercado internacional. O Boto tem o mercado internacional. Aí eu tô contratando... Você acha que o Felipe Luiz, essa explicação, que era necessária uma explicação para a torcida? Por isso que eu digo que ele pode ter passado duas expressões aí também, porque ele diz que não vou achar um jogador igual ele faça 30 gols, ele é jogador, eu quero ele vai ser titular, se ele se aplicar de novo, vai jogar na seleção brasileira, mas seria, diga. Quando eu falei fica, sabe por quê? Porque vai ficar. Esses assuntos, por isso que eu tô falando do Boto, esses assuntos são resolvidos internamente numa discussão com o grupo, com todo mundo lá, a porrada comendo. Mas deve ter chegado um momento, Luxemburgo, Mas não tem que achou necessário falar a nação rubro-negra, cara, o que está acontecendo. Cara, o futebol não é um grande negócio? É um grande negócio? É um entretenimento, é um grande negócio. Todo mundo fala isso hoje em dia. Como é que eu posso ser dirigente de um clube, ser o gestor de um clube, o diretor executivo, o presidente do clube, seja lá o que for, ou o treinador? Isso eu tô falando que eu já fiz a mesma coisa que o Felipe já fez. Eu já fui falar para o jogador alguma coisa externamente que eu achei que hoje eu não faria. Sabe por quê? Mas você já fez. Já fiz. A juventude te fala, você faz muitas coisas. Você aprende todos os dias. A gente aprende, você pode pegar a minha história e ver que de vez em quando eu saía da imprensa acabando dando porrada em todo mundo, brigando e fazia parte do jogo. Assim, só que quanto é que vale o Pedro hoje se for mercado, não vai vender. E quanto é que vale o Pedro jogando? Isso é mercado. Se você falar 50 milhões, 40 milhões de dólares, ele hoje não vale 10, 15, porque o que acontece? Pedro não se dedica. Mas ele tá bem pra jogar, senão você prejudica o time, né? Então, mas o que eu tô falando, cara, é um ativo do clube, um ativo forte, que tá sendo jogado fora. Então, é o seguinte, por exemplo, Edmundo e Antônio Carlos saíram na porrada no vestiário. Saíram no pau no vestiário. Os caras queriam apartar o segundo, não vai apartar nada, deixa ele sair no pau. Mal dava dia nessa entrevista que eu cheguei. Quando acabou a coisa, aí todo mundo veio em cima de mim, o Deazac tinha o quarto árbitro dentro do vestiário. Falei, esse cara vai falar o que aconteceu no vestiário. Aí eu chamei a imprensa, o pessoal, botei uma opção de banco naquela época coletiva, botei uma opção de banco na minha frente assim. E aí eu chego, olha, torcedor do Palmeiras, o Antônio Carlos e o Edmundo saíram na porrada aqui dentro. Domingo eles estão escalados, vocês conheceram não correrem. É problema dele, mas eles estão escalados. Então tem coisas que pertencem lá dentro. E ainda mais tratando de negócio. Mas você fala um negócio aqui, você tá falando de jogador brigar de tapa no vestiário. Em momento algum, o Felipe Luiz falou que teve briga, que teve alguma coisa. Ele tá falando quanto a falta de bem aplicação. pontuado isso aqui do Galvão. Ele mesmo reconhece. Ele tem dado científico. Peraí, o BAP é um executivo muito bem sucedido. A história dele é um executivo muito bem sucedido. Né? Na história dele, né? De quem? Do BAP. É um executivo muito bem sucedido. Nas empresas dele ele não pode fazer um negócio desse. Esse que é o futebol. A emoção, as situações te levam a decisões que na tua empresa, que você é mais frio, você é mais gelado, você não toma decisão, cara. Obrigado, você me falou, que você acha que essas declarações teriam que ter sido dadas pelo Boto? Eu acho. O Boto que é o diretor de futebol, o diretor de futebol. Eu acho até porque, para você preservar o seu treinador. Eu acho que ele não poderia... Eu adoro o Felipe, eu adoro os dois. Eu adoro o garoto também. Agora, eu acho muito mais fácil. Ó, ele não está bem. Olha o que eu tô falando. Ele não está bem fisicamente, por isso que ele está fora. Mas da maneira que foi falada, foi muito pesado. Você vê que ele dá uma entrevista hoje, o próprio o garoto, o atacante, como é o nome? O Pedro. E ele é simples. Ele fala, pô, Galvão, ele sentou com um grupo. Não tem treinador. O treinador devia estar lá também. Ele sentou com um grupo. E ali ele expôs os problemas e ele falou, não concordo da maneira... Ele sentou com o grupo porque, na fala, o Felipe disse, ele tem que conversar e pedir desculpas aos companheiros, jogadores e à torcida do Flamengo. E ele se reuniu com os jogadores e mandou um recado para a torcida, que eu vou ler depois a declaração dele. Mas ele tem que olhar todos os lados. Eu não estou contra nem a favor de ninguém. Não, claro, eu acho que é um grande jogador. O Flamengo é muito maior do que qualquer jogador. O Flamengo é muito maior do que qualquer jogador. O Felipe falou uma coisa, que assim, eu chamei os dois capitães e o Pedro e falei pra eles, Pedro, eu quero que você não saia, eu quero você aqui, mas você precisa se empenhar nos treinos, na frente dos dois capitães. Então eu não achei trairagem. Não tô falando assim, não. Não, eu não tô achando trairagem. Aquele treinador do Torino que nós jogamos contra, eu trabalhei com ele, Emiliano Mondoni, puta treinador, que ele falava tudo na imprensa. Os caras iam em cima dele, por que não
julgou esse, porque aquilo que substituiu, ele vinha e falava. Inicialmente, no grupo, criava, toda hora a gente queria reunião com ele. Pô, porque falou isso, batia de frente e tal, e aos poucos nós fomos entendendo qual era a intenção dele. A intenção dele era mexer com o primo do cara. Cara, você tá me colocando, você é o Pedro, eu sou o Felipe Luiz. Você na semana não treina seriamente. O GPS tá te entregando, porque o GPS não diz se você tá bem fisicamente ou não, ele diz o seu empenho e a sua intensidade no treino. Os jogadores, por exemplo, aí pega lá, Plata, pô, esse treinamento com o Plata é igual ao do Pedro, o batimento cardíaco do Plata foi a 185. Pô, do Pedro ficou 130, ele não se empenhou igual ao outro. Aí pega o outro treino, o pique, pô, o batimento cardíaco do outro. Olha a intensidade desse, a intensidade do cara. E fora isso, o olhômetro, que o próprio Felipe Luiz falou. Pô, eu vi deboche, eu vi brincadeira, eu vi piadinha. Isso tudo é o pacote do Eu Felipe realmente Luiz. acho que ele pode ter exagerado em duas Eu não palavras. acho que ele exagerou, não. Em duas palavras. O Vanderlei acha que isso tudo tem que ser resolvido internamente. Mas quer ver uma coisa? Nós pegamos essa... Agradeço essa fala do Felipe Luiz, da Flá TV. E um dia antes do jogo, e aí vocês vão ver se é uma posição do clube ou não é. O BAP, o presidente, deu uma entrevista na Flá TV. Roda aí pra mim, por favor. Não existe mais, João, aquela história do jogador que tem talento, mas que não se mexe, que não corre em campo. Não existe mais aquele jogador que só faz uma função. Ah, eu sou cozinheiro, eu só cozinho. Ah, eu sou motorista, eu só dirijo. Mal comparando, você vai ter que ser motorista, vai ter que fazer compra, vai ter que ajudar em outras coisas em casa, no futebol. O futebol está cada vez mais solidário, mais intenso. Hoje, o jogador que não corre 12, 13 quilômetros por jogo, ele não participa do jogo, ele não consegue pegar na bola pelo nível de intensidade que existe. Então, os jogadores têm que ser atleta. Sim. E ser atleta, João, significa dizer que você tem que fazer renúncias. Isso é um dia antes. Mas um dia antes, porque já tinha saído que ele não estaria relacionado para o jogo. Exato. Aí foram nessa entrevista. Deixa os companheiros nossos que fizeram essa Ó, entrevista. Guilherme, Dani, a Daniela Boaventura e o João Guilherme, que estavam ali conversando com ele. Assim, eu vi a entrevista do BAP agora, né? Eu vi agora. Acontece o seguinte, Galvão, presta atenção. Ele falou ali negócio de 12 km por jogo, né? Correr 12 km. Há 20 anos atrás, você corria 10, 12 km por jogo. Então ele não sabe o que ele tá falando. Ele tem informação, mas ele não sabe o que ele tá falando. Você corria 10, 11, 12 km por jogo. Há 20 anos atrás, Casão, era isso que corria antigamente. O que mudou hoje é a intensidade do atleta dentro do campo. Você corria naquela época 12 km, fazia 3%, 2% de alta intensidade. Acima de 18 km por hora era alta intensidade. Hoje, você tem que ter 25. Tem que ter 7, 8 atletas do time que joga correndo acima de 22 km por hora. É 15%. Isso é uma análise que você, grande técnico, está fazendo, passando ao telespectador. O que eles estão dizendo não, só que ele ele vem tentando chegar a esse... Ele vem para aquilo ali, tá certo falando isso aqui, mas ele não fala onde é que o jogador vai ter a performance dele aferida. Todo jogador hoje, você vai ver o cara correr. O jogador lento, Casão, você não corria 12 km no jogo, você não corria. Corria. Não, até porque minha Porque a posição posição não era é essa. isso, né? Então, tem jogador que corre 12, aí tem a ver a tua intensidade. A intensidade ela é diferente. Você explodia em 5 metros, em 10 metros. Você Mas explodia ali. ali tá muito claro que o Bato tá dizendo, e o Felipe também, é que se você não se dedicar nos treinos, você não consegue jogar. Mas é isso que eu tô falando. Mas aí o Pedro reconheceu que não estava se dedicando. Por isso que eu acho que o Pedro vai ficar, porque ele reconheceu já e mudou vai até precisar dele. Se o jogador, se o Bruno Henrique machucar, se o outro Clapata que jogou lá machucar, quem é que vai botar? O Pedro. Não, então vejam só, o Pedro pegou, acabou o problema. Só um pedacinho que eu vou falar sobre esse assunto ainda. Eu acho que o Pedro vai ficar, e até tá mudando ali, e é óbvio que se ele não se interessar nos treinos, ele não vai ser titular. Mas acho que se ele se interessar, ele poderá sim, inclusive, ser titular, pensando em Copa do Mundo, pensando em outras coisas. Por isso eu acho que ele vai Eu ficar. vejo que foi uma chamada muito dura e uma lamentação de um técnico que quer Agora, esse a jogador. justificativa do Pedro. Como ele disse, Mas a titular do Flamengo e da seleção. Mas você vai ler aí a justificativa do Pedro, também faz sentido que ele diz, pô, tem alguém aqui, tudo indica que seja o próprio Boto, né? Mas ele não cita o nome de alguém da direção dizendo que está me oferecendo pro mercado para eu ser vendido. Por 15 milhões. Por 15 milhões. Aí ele ficou chateado com isso, desanimou. Não sei se ele tá certo em fazer Mas isso. tem uma coisinha, o programa é toda segunda, daqui a um mês. Dá uma olhada na atualização. Daqui a um mês, a gente senta aqui porque nós vamos ver o resultado no Pedro dessa declaração do Felipe Luiz. Porque na minha visão, foi para mexer com o brilho do Pedro. Essa é a minha visão. Para daqui a um mês ele ser titular. Foi uma lamentação. Não sei se o esquema tático porque ele diz, não vou achar um jogador no mercado que me faça 30 gols. Ele vai ser titular. Por isso, quando o Vanderlei acha que deve ficar, olha só, lá como é que tá a pesquisa. Mudou. Deve ficar 55,2, deve sair 44,8. Já vai mudando. Eu acho que o Bato pode ter sido o mais infeliz das comparações que fez. O Felipe Luiz, você foi técnico do Real Madrid. Você tem o conhecimento, você é técnico da seleção brasileira. Você é um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Não é diferente a forma que o técnico fala no futebol europeu do que fala aqui? Totalmente diferente. Lá, o técnico é o head coach. É o cara que é o responsável. Lá não existe o diretor executivo, existe o gerente. Você estava usando nomes antes? Alex Ferguson. Ferguson, Capello, Mourinho, e você vai por aí fora. Todos são os head coach, são os caras que mandam, que determinam a regra. Quantos anos o Pedro trabalhou com o Simeone? Felipe Luiz. Felipe Luiz trabalhou com o Simeone. Bastante tempo. Essa está lá, desde dele que o mundo é mundo. Essa declaração do Pedro é o seguinte, essa declaração do Felipe Luiz é de um atleta que foi jogando na Europa durante muito tempo, aí vem a tua fala agora foi importante, o treinador foi pra lá, que ele falava do Torino, falava o que acontecia. E lá, o treinador fala o que tá acontecendo. Olha, o jogador não tá uma performance muito boa, precisa melhorar a performance, por isso que ele não tá jogando. Aqui no Brasil, a interpretação é totalmente diferente. Quando você fala que o jogador não tá jogando, entrega ele pra torcida, pra internamente, que não foi o caso do Felipe, que ele não é traíra, mas isso é considerado traíra. Se eu falasse, Casão, minha pra torcida, eu só chegar assim, eu sou teu treinador, chegar, pô, o Casão não tá se empenhando, o Casão não tá jogando, só concluir o raciocínio. Pô, entrega você pra torcida, você vai falar assim, Luxemburgo é traíra. Mas o Felipe Luiz não é traíra, e a declaração, com o conteúdo que ele deu, não é trairagem. E fechado com o BAP, né? Fechado com o BAP, só que o Boto não botou a cara. O BAP botou e o Felipe Só uma Luiz coisinha, botou. você como treinador, eu acho que você vai entender o que eu vou falar, Ricardo, também. O Felipe Luiz falou do Pedro depois de uma vitória contra o São Paulo no Maracanã. Que o Flamengo dominou o jogo e mostrou que porque é líder. Se tivesse perdido... Não fala O Flamengo dominou o jogo inteiro. Flamengo foi o Bayern do Brasil. No Mundial de Clubes eu falei para algumas pessoas, vocês torcem pro Bayern, tudo bem, mas fique sabendo que no Brasil o seu time é bairro e o Flamengo é o Bayern do Brasil.
Qual é o time brasileiro que pressiona mais do que o Flamengo? Me fala aí, qual é o time na América do Sul que pressiona mais do que o Flamengo? É uma pena que não tem um atacante redondinho. Cara, a Arrascaeta tá sendo um artilheiro. Na verdade, que vergonha, né? Artilheiro até do Brasileirão. Cadê os atacantes do Brasileirão? A Arrascaeta tá sendo o artilheiro. Mas é isso aí, vamos que vamos, pra cima. Quem gosta desse tipo de conteúdo, em especial os flamenguistas, e quiser seguir o canal, desde já eu agradeço, porque aqui a gente vai ficar postando só cortes relacionados ao Flamengo e outras coisas mais importantes do futebol também aí, que estejam no hype. E é isso aí, vamos pra cima, é nóis. E daí postei React. Bora!